A conta da região autónoma dos Açores, relativa ao ano 2022, que foi recentemente divulgada pelo Governo Regional, apresenta alguns factos que julgamos essencial trazer ao conhecimento público e reter. Em 2022, considerando a Administração Regional Direta, os fundos e serviços autónomos e as empresas públicas regionais reclassificadas, a dívida da região autónoma dos Açores aumentou só nesse ano 501 milhões de euros, atingindo a 31 de dezembro de 2022, segundo as contas do próprio Governo Regional, o valor recorde de 3.109 milhões de euros. Desta, a dívida financeira, isto é, a dívida contraída junto da banca pela Administração Regional Direta, serviços e fundos autónomos e empresas públicas regionais reclassificadas, aumentou 408 milhões de euros e a dívida administrativa ou comercial das entidades atrás referidas aumentou 93 milhões de euros, isso só em 2022. A dívida a fornecedores da Administração Regional aumentou 50% em apenas um ano. Esses 50% correspondem a 93 milhões de euros e atingiram o valor global dessa dívida para 279 milhões de euros. O passivo das empresas públicas regionais aumentou em 303 milhões de euros. Neste momento, o passivo total, ou melhor dito, a 31 de dezembro de 2022, o passivo total das empresas públicas situava-se em mais de 2.141 milhões de euros. No setor da saúde, em 2022, a dívida não financeira, a fornecedores e a outras entidades, aumentou mais de 40 milhões de euros, aproximando-se no final do ano passado dos 200 milhões de euros em dívida. A leitura que estes números impõem é que estamos a assistir a uma progressiva, crescente e cada vez mais evidente degradação da situação das finanças públicas regionais dos Açores, a qual acontece por ação do Governo Regional do PSD, do CDS e do PPM, com a cumplicidade ativa e consciente do Chega e do Iniciativa Liberal. Quanto mais o Governo Regional do PSD, do CDS e do PPM apregoa o paraíso na terra, quanto mais o Chega e o Iniciativa Liberal fecham os olhos a esta realidade e assobiam para o lado, a região endivida-se a um ritmo recorde, o desequilíbrio das finanças públicas regionais é cada vez mais evidente e profundo e os açorianos esperam e desesperam por um governo que cumpra aquilo a que se comprometeu e que esteja ao seu lado. É essencial ter a consciência que essa degradação das finanças públicas regionais, devido à má governação do PSD, do CDS e do PPM e à cumplicidade do Chega e do Iniciativa Liberal, tem efeitos e consequências práticas que se fazem sentir na economia da região, que se fazem sentir na vida das famílias e das empresas açorianas. A primeira dessas consequências é, desde logo, o aumento das dívidas a fornecedores e a outras entidades que, como vimos, cresce vertiginosamente. Sejam essas dívidas do Governo Regional, das empresas públicas ou dos hospitais, bem como a recusa, outra dessas consequências, à semelhança do que foi feito em situações anteriores, de colocar a nossa autonomia ao serviço das pessoas, com a criação, por exemplo, de apoios regionais para as famílias e para as empresas. A recusa de criar apoios a empresas, por exemplo, para fazer face aos custos da energia elétrica. A criação de apoios à habitação que foram mais restritivos nas condições de acesso das famílias açorianas dos que correspondentes apoios nacionais são apenas alguns exemplos dessa consequência, dessa primeira consequência. Exemplo bastante significativo é a recusa de, ao contrário do que aconteceu no resto do país, devolver aos açorianos os milhões de euros que o Governo Regional arrecadou só no IVA, para além do que tinha previsto. Em 2022, estamos a falar de 53 milhões de euros arrecadados para além daquilo que o Governo previra e que não foram devolvidos às famílias. Essas são talvez algumas das consequências mais diretas e imediatas. Mas há outras duas que julgo importante referir e que comportam um preço elevadíssimo que a nossa região está a pagar neste momento e vai pagar ainda mais no futuro. A segunda consequência é a cada vez maior incapacidade do Governo Regional cumprir
com o investimento público a que se comprometeu nos planos de investimento da região. É já conhecida a execução do Plano de Investimentos da região de 2022. A taxa de execução é historicamente baixa. Fica-se pelos 66%. Isso quer dizer que, por cada 1.000 euros que o Governo disse que ia investir, perto de 340 euros ficaram apenas no papel. Foram apenas promessas que o Governo Regional não conseguiu executar. Há, porém, nos dados divulgados pelo próprio Governo Regional, alguns casos que são verdadeiramente espantosos. Alguns exemplos. Quando apresentou o Plano de Investimentos à Assembleia Legislativa da região, o Governo Regional prometeu investir mais de 117 milhões de euros na competitividade das empresas açorianas e na modernização e reestruturação da administração regional. Afinal, vamos a ver, e desses 117 milhões de euros de promessas de investimento público, bem mais de metade, mais propriamente 73 milhões de euros, não saíram do papel, não foram executados e foram, nesse domínio, apenas conversa. Na mesma altura, o Governo Regional, no âmbito do programa relativo à saúde, desporto e proteção civil, prometeu investir cerca de 8 milhões de euros em tecnologias da saúde. Foram perto de 8 milhões de euros prometidos para investimento tecnológico, para a implementação da telesaúde no acesso aos cuidados primários de saúde e no recurso a especialidades médicas. Foram cerca de 8 milhões de euros prometidos também para a digitalização do setor da saúde. Afinal, vamos a ver, e desses cerca de 8 milhões de euros de promessas de investimento público, 6 milhões de euros não saíram de papel, não foram executados e foram, para esse efeito, nada mais do que conversa. Na mesma altura, ainda na área da saúde, o Governo Regional prometeu investir mais de 2 milhões de euros em equipamentos e comunicações. A promessa era de investir esse dinheiro em viaturas de emergência, em viaturas dos bombeiros, em equipamentos para o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, na aquisição de diversos equipamentos, fardamentos, garrafas de ar comprimido, capacetes, monitores de sinais vitais. Foram mais de 2 milhões de euros prometidos para investir também nas radiocomunicações do Serviço Regional de Bombeiros e Proteção Civil. Afinal, vamos a ver, e desses mais de 2 milhões de euros de promessas, cerca de 1 milhão e 400 mil euros foram isso mesmo. Só promessa. Dito de outra forma, de 2 milhões de euros de promessa de investimento público, 1 milhão e 400 mil não saíram de papel. Foram só conversa. Quando apresentou o seu plano de investimentos para 2022 à Assembleia Legislativa, o Governo prometeu investir na área da eficiência energética e energias renováveis qualquer coisa como cerca de 40 milhões de euros. Foram 40 milhões de euros prometidos para a promoção da eficiência energética através da educação, sensibilização, formação e qualificação da sociedade em geral, com vista à racionalização do consumo de energia e redução de custos energéticos. Foram quase 40 milhões de euros de promessas para investir também em programas de incentivos à produção e armazenamento de energia a partir de fontes renováveis, através dos programas, por exemplo, Sol Energy e Proenergia. Afinal, vamos a ver, e dos quase 40 milhões de euros de promessa de investimento público, mais de 39 milhões foram isso mesmo, só promessas. Em 40 milhões de euros de promessas de investir na área da eficiência energética e energias renováveis, mais de 39 milhões não saíram do papel. Foram apenas conversa. Num tempo em que as questões da energia e do seu custo têm a importância que têm, e que é muita, para as famílias e para as empresas dos Açores, a incapacidade do Governo Regional é simplesmente insultuosa. A fonte de todos estes dados é o relatório anual de execução do Plano Regional de 2022. Estes são apenas alguns exemplos entre várias situações que levam a uma só conclusão. Este é um Governo Regional que promete muito, mas que cumpre pouco. A terceira consequência da degradação da situação das finanças públicas regionais é a incapacidade crescente do Governo Regional para executar os fundos comunitários que os Açores têm à sua disposição. No período entre 2021 e 2027, a nossa região tem à sua disposição mais de 3.200 milhões de euros para investir. Se contabilizarmos os reforços que ocorreram no PO Açores 2020, as verbas disponibilizadas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência e as verbas previstas no próximo programa Açores 2030.
Esse é um valor histórico, negociado pelo anterior governo regional do Partido Socialista e que no futuro dificilmente os Açores voltarão a ter à sua disposição. O que os números provenientes de várias entidades demonstram é que também aqui os Açores estão a ficar para trás. Também aqui o Governo Regional revela uma gritante incapacidade de pôr ao serviço da economia açoriana, ao serviço das famílias e das empresas dos Açores, ao serviço do desenvolvimento e do progresso da nossa região, esse montante histórico de verbas provenientes da União Europeia. De acordo com os dados da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, em 2020, os Açores e a Madeira eram as regiões do país que, com 63%, estavam em primeiro lugar no uso dos fundos previstos nos seus programas operacionais, quando comparado com todos os outros programas operacionais regionais do país e acima da média do Portugal 2020, que era, então, de 57%. Hoje, de acordo com o boletim informativo do Programa Operacional Açores 2020, relativo ao primeiro trimestre deste ano, com 81% de execução, os Açores estavam na 5ª posição entre os programas operacionais regionais do país, bem abaixo da média nacional, que era de 88%, e ainda mais distantes da região autónoma da Madeira, a qual alcançou, nesse período, uma taxa de execução de 90%. Estes números, incluindo estarmos neste indicador bem atrás da Madeira, são o mais evidente e cabal desmentido às desculpas apresentadas pelo Governo Regional para esta situação. Afinal, para esse efeito, a invocação dos efeitos da pandemia Covid-19 e da guerra da Ucrânia é apenas desculpas do Governo Regional para a sua própria incapacidade e inoperância. No que respeita ao Plano de Recuperação e Resiliência, a análise relativa à execução das verbas até ao final de 2022, feita pelo Conselho Económico e Social dos Açores, permite a mesma conclusão. O Governo Regional está a revelar-se incapaz de pôr os fundos comunitários aí previstos ao serviço do desenvolvimento dos Açores, ao serviço das famílias e ao serviço das empresas. De forma muito simples, o que essa análise permite concluir é que a percentagem de atrasos está a aumentar e a percentagem de cumprimentos está a diminuir. Bem exemplificativo dessa situação é o facto do Conselho Económico e Social dos Açores dar por assente que a região recebeu já cerca de 100 milhões de euros de fundos comunitários do PRR, mas apenas foi capaz de executar 16,7 milhões. Por último, a mesma situação acontece com o Programa Açores 2030. O programa foi aprovado em dezembro de 2022. Em março deste ano foi publicada a legislação que enquadra a utilização desses fundos. Em abril, houve já regiões do país a lançarem avisos públicos para as candidaturas às verbas dos seus programas. Em maio, o Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública garantia que nas próximas semanas seriam lançados os primeiros avisos. Já vamos em meados de julho e de candidaturas, nada. Nem sequer está concluída, e muito menos em vigor, a regulamentação para que se inicie o sistema de incentivos ao investimento privado. O risco da região perder fundos comunitários que estão à sua disposição porque não consegue executá-los é cada vez maior. O Governo Regional do PSD, CDS e PPM, com a cumplicidade do Chega e do Iniciativa Liberal, estão a levar os Açores para um beco sem saída. Descontrole evidente e profundo nas finanças públicas, incapacidade de realizar o investimento público a que se compromete e incapacidade de aproveitar os fundos da União Europeia. É necessário arrepiar caminho. É urgente e imperativo deixar de governar os Açores apenas a pensar na sobrevivência política nas próximas eleições e fazê-lo a pensar no futuro da nossa terra e do nosso povo. É necessário recuperar a esperança. Estou à vossa disposição para qualquer questão adicional e gostava apenas de salientar, conforme têm no comunicado que vos foi atribuído, a ligação para todos os documentos que contêm os dados que eu vos acabei de referir. E, portanto, têm os links, é só questão de consultar e, se assim entenderem necessário. Basicamente, o que diz aqui é que há incapacidade a vários níveis por parte do Governo Regional. Há um problema de descontrole das finanças públicas. Isso é claro e bastante evidente na conta da região relativa ao ano de 2022 que o próprio Governo Regional apresentou. Esse descontrole das finanças públicas tem 3 consequências. Primeiro, o Governo não está
no fundo, a ajudar as famílias e as empresas criando apoios regionais. Dentro dessa consequência também, dessa primeira consequência, aumentar as dívidas a fornecedores, isso também é claro por parte da conta, ou seja, é claro nesse documento. A segunda consequência é o Governo está a revelar-se incapaz de executar as verbas que ele próprio se comprometeu. Verdadeiramente escandaloso é o que acontece com a eficiência energética e com as energias renováveis. São 40 milhões de euros de promessa de investimento público e nem 1 milhão, desses 40 milhões, nem 1 milhão o Governo conseguiu executar em 2022. E a terceira consequência é o Governo está a não conseguir utilizar os fundos comunitários que estão à nossa disposição. Que estão à nossa disposição, não é à disposição do Governo, estão à disposição das famílias e das empresas e precisam de um Governo competente, ágil e mobilizado para conseguir utilizar esses fundos. E isso não está a acontecer. Reparem, isso não é uma análise subjetiva, é o que os números dizem. É o que entidades como a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, o próprio Conselho Económico e Social, nas suas análises, é isso que releva. Doutor Vasco Cordeiro, o Governo Regional também tem feito bandeira da regularização de várias carreiras, o que tem impactos nas contas da região, não só no ano em que são regularizadas. Mas esse não é o problema. Esse não é o problema. Repare, tudo isto tem a ver com opções. Esse não é o problema. O que é o problema é o Governo Regional não a tentar, que obviamente governar é tomar decisões, é tomar opções. E dessas opções resulta um determinado quadro. O Governo não está a ser capaz de tomar opções e de retirar todas as consequências delas. E isso conduz à situação em que nós estamos neste momento e que a conta da região revela de forma particularmente clara. E na sua opinião, os níveis de discussão devem-se à incapacidade, como referiu, ou ao facto de estar em vigor uma política de endividamento zero? Naturalmente que a política de endividamento zero também contribui para isso. Mas repare, neste momento, aquilo que estes números revelam é que o descontrole é de tal ordem que já não é apenas uma questão de endividamento. Já não é apenas uma questão de recorrer à banca para resolver esses problemas. O descontrole é de tal forma grave que exige mais do que isso. Exige outro tipo de competência, outro tipo de cuidado, outro tipo de atenção e outro tipo de medidas. E isso o Governo Regional não está a acautelar. E, portanto, o problema aqui não é as opções que o Governo Regional tomou do ponto de vista, ou aquilo que aconteceu do ponto de vista de valorização de carreiras. Muito bem, aconteceu. Algumas delas foram ainda negociadas pelo anterior Governo Regional, foram apontadas ainda pelo anterior Governo Regional. O problema é que o Governo não está a fazer isso de forma competente, percebendo que, obviamente, que se tomam opções num lado e isso tem consequências no outro. E nos fundos comunitários, eles não estão de facto a ser executados ou essas verbas estão a ser utilizadas para outras coisas? Bom, que eles não estão a ser executados parece-me claro. Os fundos comunitários não estão a ser executados para os fins que estão previstos. Agora coloca a questão e com toda a pertinência. Se o Conselho Económico e Social da região diz que a região recebeu 100 milhões de euros, executou 16,7 milhões de euros, onde é que estão os outros 80 e tal milhões de euros? O Governo sempre se recusou a responder a essa pergunta. Sempre se recusou a responder a esta pergunta. O Conselho Económico e Social diz que a região recebeu até o final de 2022 cerca de, um pouco mais, de 100 milhões de euros. Executou 16,7 milhões de euros. A pergunta que nós fazemos é, então, o que é que foi feito com o resto do dinheiro? O Governo Regional nunca respondeu a essa questão. Nunca explicou o que é, que utilização é que deu a esse montante. Você não tem nenhuma ideia de onde é que foi parar? Bom, isso é o Governo que tem que responder. Eu não vou estar a fazer, obviamente, essa é uma responsabilidade do Governo Regional, que deve explicar. Olha, nós utilizamos esse dinheiro para pagar outras coisas. Muito bem, mas é o Governo que tem que o dizer, eu não sei. A única coisa que eu sei é aquilo que o Conselho Económico e Social diz. E repare, o próprio Tribunal de Contas, já em relação à conta de 2021, diz a mesma coisa, embora com valores diferentes. O Tribunal de Contas diz que a região recebeu, até ao final de 2021, cerca de 75 milhões de euros. Utilizou cerca de 8. E diz que não há evidências do que é que foi feito aos restantes 60 e tal milhões. Mas a essa pergunta também o Governo sempre se recusou a responder. E é importante que esclareça. É importante que nestas questões haja transparência e não está a haver transparência. Sr. Presidente, é necessário recuperar a esperança. Estamos aqui
Desculpe? É necessário recuperar a esperança. Não, o que nós estamos a olhar é para a necessidade que neste momento existe. Isto não é uma questão de campanha. Eu não me canso de salientar a dimensão daquilo que nós estamos a assistir. Nós temos uma dívida que está a crescer a um ritmo como nunca cresceu. Nós temos um governo regional que promete investir 1.000, mas desses 1.000, cerca de 340 milhões, promete, por exemplo, investir 1.000, por cada 1.000 euros que o governo regional promete investir, 340 euros não saem de papel. Foi isso que aconteceu em 2022. É uma taxa historicamente baixa. E nós temos à disposição mais de 3.200 milhões de euros entre 2021 e 2027 para executar, e nós não estamos a conseguir executar. Faça isso slogan de campanha. Pelo amor de Deus. Nós estamos numa situação de comprometer o futuro dos Açores e o futuro das próximas gerações de açorianos. E isso é dramático. E sobre isso, nós temos 5 partidos, 3 que levam a região para esse caminho e 2 que a subiam para o lado. E que falam de tudo, menos destas questões que são absolutamente essenciais. Qual é o futuro que esta situação apresenta para a região? A manter-se essa política que está a ser seguida, qual é o futuro que nós temos? E é por isso que eu digo, isto não pode continuar por este caminho. As consequências para os Açores são gravíssimas. Os Açores foram conhecidos como uma região. O anterior presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, chegou a elogiar aqui nos Açores os anteriores governos regionais, então presididos pelo presidente Carlos César, como um excelente exemplo da execução e da utilização de fundos comunitários. E nós estamos nessa situação de perder fundos. Isso é dramático. E eu não me canso de tentar transmitir a dimensão absolutamente desastrosa daquilo que está em causa. E, portanto, o que me aflige e o que me preocupa é exatamente isso. E, obviamente, que preocupa também outra coisa que está associada a isso, é que toda a gente finge que não há problema. Toda a gente não. Quer dizer, as câmaras de comércio, a Federação Agrícola têm, de forma crescente, salientado. Mas isso, o tempo vai passando. O PRR, em 2026, o anterior quadro comunitário, mesmo que tenha mais um ano de possibilidade de execução, está a acabar. O atual quadro comunitário 21-27, o PO Açores 2030, termina em 2027, depois tem mais alguns anos de capacidade de execução, e nós ainda nem sequer começamos a executar. Nós estamos em 2023. Isso é dramático. Isso é dramático para a sociedade açoriana, para os Açores, para a economia dos Açores, para o futuro desta terra. E isso preocupa-me verdadeiramente. Preocupa, claro que me preocupa. Claro que me aflige. O que é que eu lhe posso dizer mais? Os números estão aí. Esses não são números do Partido Socialista. Esses são números das entidades que os senhores têm esse conhecimento. E portanto, nós temos 5 partidos. 5 partidos que são responsáveis por esta situação. Uns porque estão a conduzir a região para esse caminho e outros porque fingem que, pronto, que não estão a ver isso. Eu acho que estão. Estão a fingir que não vêem e estão a enganar os açorianos. Bom, se não há mais questões, eu agradeço a vossa presença e desejo-vos um excelente dia. Muito obrigado.